O papel do líder não é somar, o papel do líder é multiplicar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e já de antemão quero dizer para você que é novo ou nova por aqui, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, Instagram e Facebook. Então já corre lá, porque conteúdo bom é aqui mesmo, falando de mundo corporativo e do mundo de conselho. E esse episódio, eu já falo muito aqui sobre networking. Então, eu quero já agradecer a Anshan, porque foram eles que fizeram essa conexão e hoje eu recebo Delano Castro, que é engenheiro mecânico com MBA em marketing, que acumula mais de uma década de experiência em vendas e liderança de equipes comerciais, como professor e especialista no Vende-se, a maior escola de vendas no Brasil. É referência no desenvolvimento de treinamentos eficazes para grandes players como iFood, Cielo, Terracap, Anshan e BMW. Seus principais temas de comunicação incluem gestão emocional, técnicas de vendas, produtividade e temas centrais para líderes em ambientes de alta performance. Delano, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Fer, estou muito feliz com esse convite. Estamos aqui, né, há alguns dias dando treinamento para algumas empresas aqui em Brasília e estou muito feliz de ter conseguido conciliar a agenda e poder participar aqui desse podcast que eu tenho certeza que vai ser cada vez mais sucesso. Então estou muito feliz com o convite. E o mais gostoso, né, eu costumo dizer as curiosidades, né. E aí a gente, né, fez uma conversa, tal, porque as pessoas imaginam que todas as pessoas que estão aqui eu já conversei muitas vezes, e aí a gente começa a descobrir que temos conexões à parte também, né, então não é à toa que eu acho que a gente acaba cruzando os nossos mundos. Anshan que nos conectou, estamos em Brasília, e eu queria já começar para aquecer aqui, como que um engenheiro vai parar em vendas? Como que essa história fechou? Legal. Tem vários aspectos dessa história, mas assim, em nenhum momento lá atrás eu imaginei que eu ia para vendas, inclusive, cara, eu tinha várias crenças limitantes sobre venda, eu imaginava todo vendedor sendo bem inconveniente, acho que por alguma experiência que eu tive. E aí eu falei: "Nossa, nunca vou para vendas", né. E aí eu fui para engenharia, primeiro uma área bem mais técnica, assim, eu trabalhei na parte de desenvolvimento de refrigeradores. Depois tive uma experiência fora do Brasil, trabalhando com biomecânica, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui ser trainee de uma grande multinacional, até temos colegas em comuns que trabalharam junto comigo. E aí lá eu fui selecionado para trabalhar numa frente que eles chamavam de suporte técnico. Mas era basicamente eu ajudar no desenvolvimento de produto dos clientes. E olha, e aconteceu uma coisa muito interessante que na seleção do trainee, que para quem não sabe, no trainee você, pô, passa por várias etapas, tem muitas seleções ligadas a comportamento, etc. E eu imaginava que eles iam me chamar para desenvolvimento de produto. E até hoje sou muito grato da pessoa que me selecionou, que é o Paulo Oliveira, não está lá mais, né, na mesma empresa, mas e ele falou: "Ó, o seu vai ser para visita para clientes, você vai ser par do vendedor. Vai discutir aspectos técnicos com os clientes, alguns clientes espalhados pelo Brasil e para o mundo". Eu falei: "Putz, mas visitar cliente", já fiquei com vergonha, eu falei: "Caramba, não tem nada a ver comigo". E aí eu lembro de eu falar isso um pouquinho, porque eu também precisava do emprego, né, não ia ficar Falar: "Ah, não, não nada a vou, não ver, tem a é. ver comigo". Aí ele falou: "Cara, você lida muito bem com as pessoas e tal, você se comunica bem". E eu não enxergava isso em mim, eu achava, tipo, normal, entendeu. Eu falei: "Ah, tá bom". E aí eu fui, mas não estava comprando muito essa ideia, assim. E aí eu era o par do vendedor, então eu comecei a fazer as visitas e tal, no começo era um pouco estranho mesmo, mas depois eu super me ambientei, assim, e inclusive o que começou a acontecer é que eu conseguia extrair mais informações, que depois eram úteis do ponto de vista comercial, mais do que meus colegas que trabalhavam comigo. Então, por algum motivo, e agora eu entendo um pouco melhor, né, conseguia criar uma conexão legal e a própria equipe de desenvolvimento dos clientes abria informações que acabavam sendo estratégicas para a gente. Isso ajudava a gente a vender mais, beleza. Até aí eu falava: "Ah, legal, então gostei dessa parte". Só que aí eu comecei a ver que em vendas as coisas aconteciam mais rápido, financeiramente falando, Uhum. do que pelo menos na onde eu estava, na engenharia. Eu falei: "Cara, eu vou para a área de negócios". Mas ainda não era eu não acreditava que seria vendas, porque eu ainda achava que eu estava
distante desse mundo, assim. Então fui primeiro para uma área de suporte a vendas, depois eu fui para marketing, para uma parte de gerenciamento de portfólio de produtos, e aí nesse setor eu virei gerente global dessa empresa de uma das divisões, né, de produtos ali. Ah, então era em marketing, mas já tinha o viés de negócio, já tinha bastante interface com vendas, mas era muito analítico, era uma empresa B2B, enfim, estava no mundo inteiro. E aí eu fui para vendas há 13 anos atrás, 8 de julho de 2012, 12, tá. fora dessa empresa. É uma representação comercial, uma empresa americana estava vindo para o Brasil, e ali eu e um amigo meu que também trabalhava lá, engenheiro de automação, a gente falou: "Cara, acho que pode ser uma boa oportunidade financeira isso aí". E eu lembro de falar: "Cara, acho que a gente não leva muito jeito". Ele falou: "Ah, também acho, mas vamos tentar". E aí era 100% de remuneração variável, mas também não tinha nenhuma grade, carga horária definida, era tipo extra, né. Então a gente trabalhava no mundo corporativo, geralmente das 7 às 7, das 7 às 8. Na época eu estava fazendo esse MBA em Curitiba, eu morava em Joinville, norte de Santa Catarina. Todo fim de semana eu subia para Curitiba e trabalhava com vendas, eram produtos de bem-estar, suplementos para saúde, etc. A gente trabalhava com as vendas à noite e final de semana. E ali a gente foi se descobrindo, eu falo a gente porque ele também depois seguiu esse caminho, hoje ele mora em Portugal, mas trabalha com vários negócios dele mesmo, mas ali eu descobri habilidades que eu tinha e que eu não sabia que eu tinha. Tive que desenvolver várias novas também, mas do ponto de vista financeiro as coisas realmente começaram a acontecer muito mais rápido para mim em vendas. E aí eu fiquei 1 ano em paralelo, fazendo as 2 coisas, dormindo Caramba! dormindo 4 horas É isso que eu por ia falar, noite. não tinha noite, né? Era era desafiador. Mas, depois de 1 ano, aí eu decidi pedir demissão e focar mais nessa frente de vendas. E aí, por ser era na época uma estrutura muito de distribuição e vendas diretas, a gente além de vender, a gente podia formar equipe se eu quisesse, né. Formar, treinar a equipe. E ali, além de eu gostar de vender, eu comecei a, tipo assim, me apaixonar pela parte de treinamentos como um todo, né, mas ali, né, no mundo de treinar equipes comerciais. E aí é isso que eu tenho feito nos últimos 13 anos. Vender, formar equipes de vendas, treinar equipes de vendas. Então tem sido uma jornada completamente diferente do que eu imaginei quando eu comecei na engenharia, né. E quando você estava lá em engenharia com seus vieses, o que você imaginava que era trabalhar em vendas versus o que você identificou agora, estando e, obviamente, ensinando tantos times aí de líderes? Eu até falei hoje no treinamento que eu dei aqui para uma empresa grande aqui de Brasília sobre isso, né, sobre as crenças que a gente carrega e eles não têm uma cultura de vendas ali, foi parte do motivo de eu vir, era a gente conversar mais e implementar mais essa cultura de que todos ali eram vendedores, assim, deveriam ser a mentalidade de vendedores, independente se eles estão numa área propriamente de vendas ou não. E a crença que eu tinha na época, o viés ou enfim, a imagem que eu tinha é que o vendedor fazia as pessoas comprarem coisas que elas não queriam. Uhum, Olha que coisa louca, né. uhum. E depois com o tempo que eu fui ensinar é que, tipo assim, existem vendedores assim? Existem. Mas esses são os maus vendedores, isso não é o mercado de vendas. O bom vendedor, e é o que vai ter recorrência, é o que vai ter indicação e etcétera, cara, é o que vai influenciar sim, então ele precisa aprender a se comunicar de uma maneira persuasiva, mas porque ele sabe que no final a pessoa vai fazer algo bom para ela mesma, sabe. Até a analogia que às vezes eu uso é, para quem tem filhos, eu nem tenho filhos, né, mas enfim, tive filhos dos meus primos e Uhum. etcétera. Eu falo, "Os seus filhos tomaram vacina quando eram pequenos?" "Ah, tomaram". "Eles queriam tomar?" "Não, eles não querem que enfie uma agulha no braço deles". Então você precisou criar um contexto, uma história, dar uma distraída, porque você tinha total convicção de que no final era bom para a criança. E o vendedor às vezes é isso, ele precisa saber se comunicar, envolver, porque no final ele sabe que o que a pessoa vai adquirir é bom para ela mesma, tá. É óbvio que ele ganha também, é a Sim. profissão, mas tem que ser bom para quem está comprando, sabe. Então, você vê como é que mudou completamente a minha maneira de ver a relação comprador-vendedor, assim. E eu também compactuo desse viés inconsciente, né, no início lá da minha carreira, eu lembro que eu fazia o recrutamento, eu ia selecionar o vendedor, a primeira coisa era se ele tinha uma comunicação que direcionava para eu comprar o que ele queria, né. Uhum. E comunicação é um dos itens que
Quer queira, quer não, e aí não só em vendas, mas é um item que a gente sabe que faz uma diferença absurda, Uhum. né, numa interlocução ali com as outras pessoas. E aí quando você entra em sala, Delano, explorando muito mais essa liderança que você, capacita, o que que você vê que é a maior trava para ter um time de liderança de sucesso? Olhando do viés do perspectiva do líder Do ou do líder, operacional? do líder. Do líder, eu vejo várias. Uma é o líder que não quer sair do operacional totalmente. Às vezes é a pessoa que ele era o melhor vendedor e você, né, como já passou por RH, já viu isso muitas vezes, né. Ele era o melhor vendedor, Sim, só que a única às vezes na estrutura da empresa de carreira ali, a única maneira dele ganhar mais é ele indo pra gestão. bom. E aí ele vai, porque, ué, ele tem ambição, ele quer crescer e tal. Só que ele não é um ele nem queria ser gestor, ele não queria liderar a equipe, ele só queria vender mais, ele só queria ganhar mais dinheiro fazendo o que ele fazia. E aí a gente perde o melhor vendedor e tem um mau líder na Sim. posição. Então, às vezes o que eu vejo de dificuldades nessa é quando existe essa movimentação, por a estrutura de carreira não permitir que a pessoa continue poderia chamar de carreira Y, né, ele continue crescendo como vendedor Vendedor. mesmo, e aí ele continua meio achando que ele é só vendedor. E o que eu falei até numa palestra minha esses tempos para lideranças comerciais, eu falei: "O papel do líder não é somar". Aí a galera: "Como assim, né?" Tipo assim: "Vou somar com o meu time". Eu falei: "Não, o papel do líder é assim, você quer somar, você contrata mais um vendedor, vai somar mais um". O papel do líder é multiplicar. O papel do líder é fazer a empresa crescer em escala. Esse é o papel de ser um multiplicador, né. Não é ele, sei lá, o líder ser mais um vendedor. Então ele tem que desapegar um pouco da posição de vendedor, para ele ser muito mais gestor de pessoas. Hã, e aí é uma outra são outras prioridades de tempo. A gente também defende lá no Vence que ele não saia totalmente do operacional, que ele descolhe muito de como é que tá a interação com os clientes, porque senão esse é outro problema que a gente costuma então eu vejo que as 2 pontas, né. O cara que foi do operacional para gestão não porque ele queria, mas porque era o único jeito dele crescer, e aí ele continua achando que ele é só vendedor, então ele acaba não sendo bom líder e não desenvolve a equipe dele. E o e a pessoa que vai para a gestão, talvez era o caminho que ela queria, mas ele vira a gente brinca, faz de uma maneira meio pejorativa, né, mas é uma brincadeira nossa lá, que ele vira um gerente com muito cheiro de ar-condicionado Ah, só e fica no pouco cheiro de escritório. rua. Exato. E aí ele descola muito da operação. E a hora que ele descola muito da operação, ele começa a perder a autoridade com a equipe. Porque a hora que ele fala: "Ó, vocês têm que fazer assim, você tem que ser mais produtivo assado, tem que contornar melhor essa objeção", a equipe fica assim: "É, ele tá falando, mas ele não sabe como é que é. Ele não tá lá para ver como é que tá o mercado e tal". Então ele começa a perder voz de comando com a equipe. Ah, então a gente acredita muito, né, nesse meio do caminho, assim, ele tem que ser mais gestor do que vendedor, mas de tempos em tempos ele tem que ir lá na ponta, sentir o que que a equipe dele está sentindo, ter um acompanhamento mais próximo da operação, da experiência que o vendedor está tendo com o mercado mesmo. Eu acho que essas 2 pontas são grandes problemas, assim. E aí só um parênteses para quem está nos assistindo, conta um pouco o que é o Vence, como que você atua ali, enfim, só para dar um panorama. Legal, legal. Vendes é uma escola de vendas, ela surgiu, da ideia de 2 grandes mentes, uma chama Caio Carneiro, que é um grande influenciador, autor de best-seller. Eu conheço o Caio há 13 anos, então nessa minha jornada em vendas, vendas diretas, eu era da equipe comercial dele, virei um dos principais diretores dessa estrutura comercial, então eu conheci ele há bastante tempo. E ele formou uma sociedade com Flávio Augusto, que aí um pouco mais gente conhece, também é autor de best-seller, né, mas fundou a WhatsApp, enfim. E o Flávio criou a Wiser Educação, que é um grande grupo educacional, e o Ventes é uma das empresas dentro desse grupo, a Escola Conquer é outra, que é Uhum. bem conhecida também. E o Ventes tem 4 anos, então assim, a gente fala que é um bebê grande, né, porque a gente fatura alguns milhões, Que mas já tem o título, né, de maior escola de vendas do Brasil. é O isso. bebê de 4 anos já tem esse A título. gente tem crescido numa velocidade absurda. E o Ventes começou como uma plataforma online de treinamentos gravados, assim, na pandemia. Depois a gente começou a ter algumas formações presenciais, onde várias pessoas que quiserem vão lá na época só tinha uma formação que chamava Líder Comercial. Você já estava desde o Eu início? tô há 2 anos lá, eu tô Ah, um pouquinho depois do tá início. bom. E aí a gente começou a criar outras formações presenciais, mas sempre com esse olhar em vendas.
E aí quando eu fui para o Ventes foi justamente para estruturar esse braço que a gente chama de Ventes Corp, que é a parte de treinamentos corporativos, treinamentos em empresas. Então, às vezes, as empresas vão até lá, nosso centro de treinamento que é em São Paulo, ou às vezes a gente está rodando o Brasil e o mundo dando os treinamentos personalizados para cada empresa. Então, eu fui para estruturar essa frente. Esse é um dos motivos de coincidir de eu estar aqui em Sim. Brasília. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente começou a criar várias formações presenciais. A gente começou a ver que a galera queria um pouco menos online e mais coisas presenciais. Então, hoje a gente tem uma esteira de formações presenciais lá no Ventes. E eu também sou professor, então, das formações lá, que acontecem lá. Então, tem sido muito legal, assim, a gente vê a marca crescendo muito. E uma das coisas que tem acontecido bastante que era o nosso objetivo estratégico, a institucionalização do Ventes. Ou seja, as pessoas irem ser alunos do Vence pelo Vence, não pelo Flávio e pelo Caio, que Uhum. obviamente for muito bom a imagem deles para atracionar inicialmente, mas a gente não quer depender deles como empresa, né, não é tão interessante. E aí recentemente a gente estava numa formação, uma das formações chama técnicas comerciais e uma outra chama de processos comerciais, que eu sou professor nas duas. E aí a gente fez uma brincadeira no final da formação, a gente falava: "Ó, escaneia o QR Code para avaliar como é que foi". E a gente falou: Se quem não avaliar, o Caio falou que vocês não vão bater meta no final do mês". Hum. E uma moça levantou a mão e falou: "Gente, Quem é quem é Caio? Flávio e quem é Caio?". Hum. Ai, gente, primeiro a gente achou uma má notícia, depois a gente falou: "Nossa, uma ótima notícia". A gente tá no caminho Estamos certo, no né? caminho certo, as pessoas estão reconhecendo a escola, a marca. Então isso tem sido um pouquinho do que a gente está construindo, assim. Acho que é até mudar a forma como as pessoas enxergam vendas. Eu vi que como eu enxergava, milhares de pessoas enxergam também. E a gente tem a missão de tornar a profissão de vendedor mais sexy, assim, sabe? Você fala, pô, é legal ser vendedor. E eu acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho nesse sentido. E aí quando eu aprofundo, já que você tem um foco no mundo corporativo e também é o mundo de quem está aqui no canal, o que que você percebe de maiores dores hoje dentro do mundo corporativo quando te chamam para ir lá palestrar ou dar um treinamento para essa equipe de vendas? Depende o porte da empresa, sabe? A Tem gente isso também? tem empresas um pouco menores, empresas bem grandes. Bem grandes mesmo. A gente deu treinamento para uma das maiores empresas do Brasil. Inclusive, você citou o nome dela na Uhum. abertura aí. Foram praticamente 1.100 pessoas do comercial que a gente treinou, Tá. ao longo de 4 meses, então, assim, um monstro, né. Que eu vejo? Recrutamento, e aí obviamente isso envolve turnover, né, rotatividade da equipe comercial, e às vezes processos comerciais, tipo, cada vendedor está fazendo de um jeito, ou às vezes não tem bons controles, não tem boas métricas, né, bom controle de indicadores para auxiliar na performance, ou não sabe como treinar o time. Então são várias essas são acho que as As principais dores. principais. É rotatividade do time, e aí às vezes eles não entendem que isso está ligado desde do recrutamento, mas pode ser sobre a liderança também, né. Sim. Indicadores e processos, assim, acho que esse é um ponto bem falho em muitas equipes comerciais. E uma coisa que eles não chamam, eles não contratam por isso muitas vezes, mas a gente identifica, porque a gente faz diagnósticos e tal, são rituais. Tipo, às vezes falta ritual de engajamento. Então, eles estão lá há 4 anos, tipo assim, a mesma coisa. Não tem um estímulo novo, sabe? Não tem uma promoção, não tem uma gamificação, um desafio. Então, as pessoas ficam meio que jogando pequeno mesmo. Sim. Elas vão desanimando. Ou mudam de empresa, ou elas ficam fazendo o mínimo ali, tá batendo a cota, tá ganhando dela. E a gente já começa a trazer muito, um dos temas que a gente aborda campanhas de engajamento, rituais de celebração, porque você traz mais dopamina pra galera, assim, mais adrenalina, você gera um movimento diferente. A gente precisou fazer muito nas nossas equipes de vendas diretas, porque pensa, em vendas diretas, eu tinha 6.000 pessoas na minha equipe, 6.000? 6.000 em 24 países. Era muita gente, obviamente eu nunca nem conhecia a minha equipe inteira, então eu tinha que construir outras lideranças intermediárias. E em vendas diretas, ninguém é contratado e não existe hierarquia. Ninguém vai fazer algo porque eu estou falando para fazer, porque são meus funcionários ou subordinados. Então, eles só vão fazer o que eu estou falando para fazer por influência, porque eu já fiz e deu certo. Então, é uma autoridade conquistada por resultado. Então, Sim. eu acho que é o jeito mais puro da gente pensar em liderança ali, porque não tem uma patente, entende? Sim. E ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas, quando vai para equipes autônomas assim, às vezes elas começam como algo, como foi para mim, um plano B.
Freelance. Um plano B, uma renda extra e tal. E aí, para quem não veio do mundo comercial, como não era o meu caso, você começa a ter os desafios no início, rejeição, desafios emocionais e tal, e muita gente fala assim: "Ai, não, não preciso disso", porque não precisa mesmo. Uhum. Ela já tem lá a fonte principal de receita. E aí desistem, assim, o maior índice de desistência era na segunda semana e depois de final de segundo mês. Eram 2 picos de desistência que tinham. Era muito início, entende? Mas as pessoas ainda não passavam a barreira do início da curva de aprendizado. Então a gente precisava criar muitos estímulos e gamificações e tal, para estimular a galera, porque senão tipo assim, a rotatividade era muito, muito alta do time. E aí a gente viu que não era uma exclusividade daquele modelo de distribuição, isso poderia ser levado para empresas assim, corporativas normais, entendeu? E que eles eram mais carentes ainda, porque como não precisava tanto, Sim. eles não eram tão criativos em criar as coisas. Então acho que esse é algo legal, assim, para os gestores sempre pensarem, como é que eu crio estímulos diferentes. A gente tem até uma frase que a gente fala, equipe velha é sensível a estímulo novo. Equipe velha é sensível a estímulo novo. Então, sempre que você traz um estímulo, e é importante que varie, porque senão também se acostuma com aquele. Sim. Às vezes até ficam devagar e falam assim: vou esperar lançar o bônus novo lá, a viagem, Uhum. sei lá, o resort e Uhum. tal. Aí eles não trabalham sem. A gente brinca que aí vira maquininha de caça-níquel, só funciona com a moedinha. Eu tô ficando chateada, porque são os estímulos que é padrão dentro do mundo corporativo. Não. Eu, particularmente, falo, nossa, tá chegando. Aquela viagem do final do ano que a gente vai reconhecer o time de vendas. Fico pensando aqui, é aquele que já tá há 5 anos na empresa, ai, tá, lá vem o RH falar Eu desse. acho que eu acho que tem que ter. Aham. Tem aquela que é marcante, que é uma que acontece uma vez por ano, Isso. beleza, mas é uma vez por ano. Sim. O que a gente poderia fazer, tipo assim, uma corrida de tiro curto de 2 semanas, ou de 2 meses, no meio do ano, porque senão é aquela loucura no final do ano para fechar o número do ano, ou do Sim. último trimestre, né. Então, essa é uma ferramenta legal que as empresas podem avaliar, sabe. E aí você trouxe também um item de indicadores. Você já atuou em empresas de produtos de bens duráveis, né, e produtos de curto prazo ali, né. Uhum. Muda esse tipo de os indicadores para se mensurar ou não? A gente tem aqueles de prateleira, independe se você está vendendo um carro ou você está vendendo um suplemento, é o mesmo? Muda. Você tem alguns que dependem, por exemplo, taxa de conversão. Depende, o vendedor ele tem que saber quantos prospectos ele precisa prospectar, abordar para cada venda que ele vai fazer. Ah, beleza, eu vou para um B2B, por exemplo, o Vende-se Corp, a parte corporativa, a gente prospecta empresas. Uhum. Então, a gente tem lá a nossa taxa de conversão, sei lá, a cada 10 empresas que eu prospecto, eu fecho uma, exemplo, né? Eu tenho 10% de taxa de conversão. A questão é que para eu prospectar 10 empresas, às vezes eu levo 2 semanas. Se eu vou para a parte do Vende-se, que é B2C, a gente prospecta 10 pessoas em 10 minutos. Uma velocidade muito maior. Mas continua sendo importante eu saber qual que é a minha taxa de conversão. Porque a partir da taxa de conversão eu tenho previsibilidade de receita. Ah, Cara, essa é uma das métricas mais importantes e super negligenciadas. A gente vai dar os treinamentos e a gente fala: quantos de vocês sabem a taxa de conversão de vocês? cri, cri, É, cri, cri, cri. cri. Um ou outro, às vezes tem um É? vendedor, ou seja, não era nem da cultura da empresa, porque a pessoa estava à frente da empresa. Ah. Ela Ela que estava buscando por conta própria. exatamente. Só que se eu sei a minha taxa de conversão, entrando um pouco mais técnico aqui, eu consigo fazer a conta ao contrário. Então, por exemplo, eu sei que meu ticket médio cada venda que eu faço, uma média é, sei lá, R$ 10.000. Eu sei que eu preciso falar com 10 pessoas para fazer uma venda. Então, a cada 10 pessoas que eu falo, eu faço R$ 10.000. Ah, beleza. Então, se eu quero fazer R$ 100.000 de faturamento nesse mês, por exemplo, pô, eu preciso falar com 100 pessoas. Eu fechar 10, 10 vezes 10, eu faço 100. Então, beleza. Então, a hora que eu faço essa conta, eu falo, o próprio vendedor pode chegar à conclusão, ó, beleza, você precisa prospectar 100 empresas. Se ele estiver prospectando menos de 100, eu falo que ele está no campo da esperança. Uhum. A esperança é ótimo, mas esperança não te dá previsibilidade. Você quer fazer os 100.000, porque você vai ganhar seu bônus, você vai ganhar sua comissão e etc. Cara, o número é esse, você precisa prospectar 100 nessa conta que a gente fez. Qualquer coisa abaixo disso está indicando que você não vai chegar no número. Só que para eu fazer essa conta, eu preciso saber taxa de conversão e ter um objetivo final de faturamento e saber meu ticket médio. É só isso, eu preciso de 3 informações, sabe? E que não é difícil de ter. Mas esse é um indicador que vale para qualquer
ciclo de venda, que é outro indicador. Ciclo de venda é quanto tempo uma pessoa leva para se tornar um cliente. Comecei a falar com você, comecei a falar com a empresa XPTO. Comecei, a primeira mensagem que eu mandei no LinkedIn. Uhum. Quanto tempo ela vai levar para ela se tornar minha cliente? A gente chama isso de ciclo de venda. Por que isso é importante? Porque se eu quero capturar X de resultado em 3 meses, eu preciso saber, pô, quanto antes eu tenho que começar? Se meu ciclo de venda é 2 meses, se eu começar faltando um mês para acabar, já acabou, entendeu? Eu falo que você está trabalhando no futuro já. Então, o ciclo de venda é outro. Agora, bens duráveis, igual a gente trabalhou com cosméticos, suplementos e tal, eu tenho taxa de recompra, porque você tem uma pessoa que poderia comprar a cada 30 dias, você tem nível de fidelização, porque são ciclos muito curtos de utilização. Ah, B2B você poderia pensar em esteira de produtos. Então, ele pegou uma solução, depois ele vai pegar um complemento dessa solução, uma renovação anual e etc. Então, tem indicadores um pouco. Tem alguns indicadores mais específicos para B2B, para B2C, para ciclos longos, para ciclos curtos, mas alguns que são ligados muito à performance do vendedor, eles não mudam muito assim. Vai mudar a ordem de grandeza, né? Mas é o Sim. mesmo indicador. E quando você pensa, você trouxe a questão dos indicadores, que quando você faz a pergunta para entender o quanto que eles têm, né, cada vendedor ali a mensuração de ticket médio ou conversão, o que mais quando você está dando palestra você fala: "Poxa, mas isso é meio que óbvio", e eu percebo que isso não é óbvio dentro do mundo corporativo com relação a vendas, Mas ligando a a indicadores? indicadores. Excelente pergunta. Vou pegar uma que foi até aconteceu várias vezes que a gente viu. Tem as empresas que não têm cultura nenhuma de dados, de controle de dados e tal. E dados não tem nada a ver com tecnologia, certo? Não, pode ser um Um caderno. caderno, um Excel, você pode Exato. uhum, A informação, né, uhum. registro de informação. E aí eles estão meio navegando no escuro, eu falo: "Pô, sem dados você é só mais uma pessoa com opinião", Uhum. não é? Tentando. Falar: "Acho que a nossa taxa de conversão tá É. boa". Tá boa Uhum. baseada em quê? Que Em número que quê? você tá olhando, sabe? Uhum. Então não é só uma opinião. Então, tem algumas que não têm cultura de dados, e a gente conversa para criar essa cultura, e tem as que têm, mas aí eles têm uma pessoa que é responsável por criar o BI, os dashboards e tal, e ela é uma pessoa que não tem nenhuma conexão com vendas, é o rapaz de TI. Uhum. Ele é muito bom tecnologicamente, mas ele não entende o que é importante para a equipe de vendas, por exemplo, ou para o gestor de vendas. Só que às vezes, as empresas escolhem esse cara para fazer isso. E aí eu dei treinamentos para algumas, e quando a gente vai falar de treinamentos especificamente sobre indicadores e tal, ação e decisão baseada em dados, eu peço para eles mandarem: "Ó, me mandem os BIs, CRMs, tudo que vocês tiverem de Uhum. print, de imagem, eu quero entender o que que vocês têm de informação para se basear, né". E aí às vezes eu vejo, assim, uns BIs, assim, lindos, gráficos de pizza, Uhum. gráficos de barra, linhas e não sei o que e tal. E aí eu falo: "Pô, que legal, né, essa informação aqui. O que que vocês fazem com essa informação?". Aí eles falam: "Essa aí é só pra gente ver mesmo". Uhum. Todo mês eu garanto que tem esse Tá número, ali. tá Aí eu aí. falo: "Mas vocês não fazem nada com essa informação?". "Não". Falei: "Legal, vocês têm então um indicador de curiosidade, né". Você Uhum. falou: "Ó, que curioso, meus 10 top clientes do mês", você fala: "Você não faz nada com essa informação". E isso é relativamente comum das que têm controle de dados, assim. Por quê? Porque ele não está alinhado com a equipe de vendas. Aí a equipe de vendas abre lá aquele dash, tem um monte de gráfico, ela não entende nada, tem de tudo aquilo tem 2 que ele poderia ser útil, só que está super poluído, aí eles falam: "Ah, beleza, não olha nenhum". Sim. Então tem a informação, mas ninguém está usando, entende? Uhum. Então o que eu falo para eles é, treinar o olhar para também tirar interpretações dos dados, porque às vezes tem o vendedor que é mais analítico, como era o meu caso, e tem o vendedor que é mais pessoal, que é zero analítico. Ele tem que treinar o olhar dele para tirar as conclusões e interpretações. Então tem um pouco do trabalho dele também. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma criticidade no que a gente vai, oferecer para a equipe comercial de informação, para que sejam informações de leitura rápida, seja tático, assim, sabe, bem útil para eles. Porque se ele tiver que demorar muito para tirar uma interpretação, ele vai parar, ele está ligando, ele está falando com o cliente, está Uhum. visitando, ele vai falar: "Ah, depois eu vejo isso". Então a gente vê muito assim, cara, tem que ser o que é criticamente importante. Óbvio que o que tá para o vendedor tem que ser super simples de ler, e a gente fala: "Pô, tem que estar numa TV, tem que estar tipo, o tempo inteiro sendo Bateu o olho, mostrado". você já sabe o que você tem Exato. que fazer.
Para o gestor, aí pode ser um BI, ele pode fazer um filtro, porque teoricamente ele vai ter um momento um pouco mais estratégico de um tempo para fazer essas análises. O vendedor não, ele está na trincheira ali. Ele tem que ser tudo muito prático, muito simples para ele interpretar. Então isso que eu acho que eu vejo, as que não têm nada de controle de informação e as que têm, terceirizam esse controle para alguém que não entende o mundo de vendas. E aí, nisso se criou até uma função que chama de Sales Ops, Hum. hã, que é uma pessoa que está dentro da área comercial, mas ela é analítica. E ela cria os dashes, ela cria os relatórios, ela analisa dados, mas ela está dentro da equipe comercial. Ela sabe o que eles precisam, ela sabe que produto está lançando, ela sabe uma campanha nova que se criou para gamificar a competição, ela sabe, enfim, uma sazonalidade. Então ela é analítica, ela não vende, mas ela é uma área de suporte à equipe comercial. Isso já tá sendo uma posição cada vez mais demandada, assim, dentro de grandes equipes comerciais. E aí você trouxe, quando eu li a sua mini bio, Delano traz muito essa questão da gestão da emoção. E Uhum. como que você, quando você entra em sala, quais são, não sei se tem técnicas ou como que você faz esse time manter a resiliência, se manter motivado e falar, pô, agora eu vou lá, vou no cliente, vou conseguir fazer a venda que eu espero. É uma técnica? Como que você discorre com eles? Acho que muito é horas de voo. Tá. Quando eu comecei, eu até falei isso hoje também lá para o pessoal, eu falo: "Disciplinar a sua frustração". Ou seja, eu ainda me frustro. É? 13 anos atrás, quando eu comecei, e aí uma venda que eu jurava que ia rolar, a gente brinca que até às vezes os vendedores gastam, ele está acreditando tanto que aquela venda vai acontecer que ele gasta a comissão antes, e depois essa venda não chega, né, não rola. E às vezes quando eu tinha uma venda que eu estava com muita expectativa e não acontecia, cara, eu me frustrava por um mês, eu ficava remoendo aquilo por um mês. Hoje, se acontece, eu me frustro também, mas eu me frustro o tempo de eu ir lá buscar um café. Voltei, busquei um café, tomei, beleza, bom, próximo. Então, isso para mim é disciplinar a frustração, é você voltar logo, entendeu? Não é que você vai virar uma pedra de gelo e você não vai sentir mais. Inclusive, eu falo que você tem que, ao mesmo tempo que você disciplina a sua frustração, você tem que proteger o seu otimismo. Eu não posso ir também para venda falando assim: "Beleza, não vou me frustrar, mas também não espero nada disso aqui". Aí você Uhum. É, também também não não dá, vai com né? energia, não vai com brilho no olho e tal. Eu acho que um pouco é prática mesmo. A outra, eu falei para eles de ancoragem emocional, pô, se tiver um momento desafiador, você recapitular e ver, cara, você já teve outros momentos desafiadores e você, tipo, foi bem, entendeu? Então, é mais um, não é o primeiro, sabe? Então fazer a gente chama de ancoragem emocional mesmo. Pode usar estímulos sensoriais, eu usava, Sim. e tem gente que pode ser, vai correr antes, tem gente que vai caminhar, tem gente que vai rezar, cada um tem os seus caminhos, mas eu usava música, Hum. porque uma das etapas de vendas, do funil de vendas, é prospecção, é você abordar, às vezes você recebe os leads, mas às vezes você que tem que ir atrás. E para mim era a parte mais desafiadora, não era a que eu mais gostava, mas eu tinha que fazer, né. Mas se eu deixasse, eu procrastinava, até o momento que, putz, tô precisando de resultado, agora não tenho pessoa suficiente para falar, aí eu já estava correndo atrás, né. E aí meu jeito de mudar minha energia era colocando uma música. Eu escutava uma música e eu falei: "Bom, isso aí vai me dar gás para eu começar essa etapa de prospecção". E eu tinha uma música específica, eu sempre falo isso, aí a galera: "Ah, eu tenho também, eu tenho". Uns não faziam, mas falou: "Já sei que música que eu vou ouvir", então sempre tem. Hum. E eu colocava Eye of the Tiger, que é a música do Olha! Rock Balboa. Aham. Eu me imaginava subindo a escada igual a do filme. E aí Pronto. pronto, aquilo me Uhum. dava uma energia mesmo, assim. Sim. Então era um artifício para mudar um pouco o meu estado emocional, assim. Acho que é uma composição desses vários elementos, né, um pouco de experiência, mas ao mesmo tempo de recapitular, né, o que que você já viveu e usar esses estímulos de curto prazo para te colocar numa postura diferente, assim, num mood diferente para encarar essas batalhas. E aí você trouxe lá no início falando da separação, né, daquele líder que era um excelente técnico, um excelente vendedor, e aí por conta disso, isso não só em vendas, aí eu vou falar como RH, né, muitas vezes a gente promove o excelente técnico que era operacional ou era de vendas, e aí a gente tem um
péssimo líder e perdemos efetivamente aquela pessoa que era muito Uhum. técnica, né. Mas no caso de liderança, o que que você destaca como sendo competências, assim, inegociáveis quando você tem um time grande de vendas, assim? Pensando você que é líder, esse líder que está ouvindo, o que que você precisa ter, Acho que o básico, bem básico, mas o básico às vezes é às vezes? negligenciado. Acho que ética. Ou Perfeito. se o líder tiver desvios éticos, ele vai causar desvios éticos num mar de gente, porque tá todo mundo olhando ele como uma referência ali. Então, uma frase do John Maxwell, né, ele tem vários livros ligados à liderança, vários muito bons. Um é Os 5 Níveis da Liderança, enfim, muito bom. E ele fala: "Tudo começa e termina na liderança". Tudo começa e termina na liderança. Então, assim, se o desvio ético começou na liderança, ferrou, entendeu? Pronto, tá tudo Então errado eu acho lá. que esse é um fator inegociável. Se eu tiver algum desvio ético no meu líder, para mim ele está fora, porque ele vai contaminar o resto do time. Então, para mim esse é um critério bem fundamental. E segundo, a habilidade de ensinar. Então tem que ser um bom comunicador, tem que gostar de gente. Um Uhum. líder que não gosta de gente, ele vai liderar o quê? Planilha de Excel, É. entendeu? Então acho que esses são 2 pontos muito importantes, conseguir ensinar e desenvolver, né, não acho que ele tem que se desenvolver como um bom professor, de alguma maneira, consequentemente ele vai ter que ser um bom comunicador e ter, assim, uma integridade em termos éticos, assim, impecável. Acho que esses são 2 pontos muito importantes. E aí pensando que você começou sua carreira não achando que iria estar hoje em vendas, hoje você é reconhecido como palestrante, como professor, o que que você precisou mudar para ser quem você é hoje e atuar e ter esse escopo? É muito legal, eu falei que eu precisei mudar a imagem que eu tinha de mim mesmo. Olha, Eh, uma das coisas que mais assim, que foi uma mudança, cara, inimaginável se eu fosse falar com o meu eu de 13 anos atrás, é justamente a questão de falar em público. Hoje, para eu ser palestrante, eu preciso falar em público, para eu dar sim, para treinamento para muita uma gente, né. exato, pra eu dar treinamento para equipes, eu preciso falar em público e tal. Só que com os meus 30 anos de idade, que foi quando eu comecei na área de vendas, eu já tinha feito um curso de paraquedismo, eu já saltava de paraquedas sozinho, eu já tinha saltado do sexto maior bungee jump do mundo, Hum. eu tinha feito rapel em cachoeira de 70 metros, eu já tinha feito voo de asa delta, coisas que para as pessoas falam assim: "Cara, muito medo de fazer essas coisas, né". Eu já tinha feito tudo isso, óbvio que dava adrenalina, mas, sim, zero problema para ir. Só que até nessa época, cara, o maior medo que eu tinha na vida era falar em público. Às vezes eu tinha que falar, mas eu era a pessoa que na escola falava assim, eu segurava a cartolina, entendeu? Sim. Ou se tivesse que só uma pessoa apresentar, eu falava: "Não, eu faço o trabalho, mas aí eu não apresento". Mas de timidez? Timidez, né, Ah, mas era uma timidez, eu não era tão tímido assim, era numa roda de pessoas, eu conhecer e sim. tal. Era na exposição para as Exposição. pessoas. Uhum. Isso pra mim era um negócio, tipo assim, desesperador. Hum. Tanto que no na minha seleção de trainee lá e etcétera, eu tomava um remédio lá, nem vou falar, senão o povo toma aqui. Mas eu tomava pra eu conseguir tipo, participar das apresentações, porque tinha várias coisas de apresentação. E eu achava que isso, assim, eu ia morrer com isso aí, entendeu? Uhum. Ao longo da minha vida, sempre que eu precisasse, ia ser essa dificuldade, mas que era assim. Eu era assim. Beleza. Só comecei em vendas. E quando eu comecei a fazer a apresentação, eu começava a fazer a apresentação de vendas para uma, 2 pessoas, daqui a pouco para 4. Daqui a pouco tinham pessoas da minha equipe, que aí tinham convidados dele, aí eu precisava apresentar para os dele, porque eles estavam começando. Aí eram 8 sentados numa mesa como essa. Daqui a pouco essa equipe cresceu, não coube mais no escritório que a gente fazia. A gente foi para um salão de festa, tinha 20. Eu lembro até hoje que eu não conseguia nem beber, eu querendo beber água, estava fazendo uma apresentação, mas eu pegava o copo tremia muito. Eu falei: "A galera vai ver que eu tô tremendo". Eu ficava com medo daquilo diminuir minha autoridade, não bebia água. E minha boca seca, tipo, difícil. E eu tomando remédio lá, daí eu falei: "Cara, eu vou fazer muito isso aqui. Hum. Se esse é o caminho que eu vou escolher, não dá pra eu ficar tomando esse negócio toda vez, né". Sim. E aí eu fui e falei: "Cara, vai ter que ser assim mesmo". E aí foi 20 pessoas, 50 pessoas, aí me ambientei com 40, 50 pessoas, aí uma hora teve um salto, 200 pessoas num evento grande que teve. Aí beleza, já foi quebrei uma barreira dali de 200 pessoas. E e aí foi, assim, eu fui de pânico total de apresentação em público, para apresentar para 200 pessoas em mais ou menos um ano.
Um ano. Nossa, em 1 ano? É, não foi um mês. Senão o É, pessoal fala, um mês. Se me colocasse em um mês para apresentar pra 200 pessoas, eu traumatizava, entendeu? sim. Eu nunca mais ia querer fazer aquilo. Então foi gradual, mas foi ao longo de um ano eu estava falando para 200 pessoas. Mas 2 anos depois, ou seja, 3 anos desde que eu comecei, eu falei para o que é o maior público que eu já falei até hoje, que foi para 23.000 pessoas, numa arena. 23.000 pessoas? Você foi para palestrar sobre o quê? Era uma convenção de Ah, vendas, tá. pegava a América do Sul inteira, América Latina inteira, uma arena que tem no Rio de Janeiro, e eu participava de um painel nessa arena, tem até a foto, mostrei até para o pessoal hoje no Hum, treinamento. E assim, fiquei menos nervoso do que quando foi as 200 pessoas, até porque é muito holofote, você não enxerga sim. ninguém, né. Uhum. Com 200 pessoas, você vê todos os rostinhos ali. E e na hora eu estava no modo, puta, executar ali, não pensei muito. Na hora que passou, eu falei: "Cara, se eu voltasse no tempo 3, 4 anos e eu virasse pra mim e falasse: 'Cara, um dia você vai falar pra 23.000 pessoas'", eu falasse: "Tá doido? Mentira. Nunca vai acontecer isso". Fala: "Não vai acontecer". Eu ia achar ruim comigo, falar: "Não, não quero que isso aconteça". Sim. Então o que precisou para eu ter o resultado que eu tenho hoje é eu quebrar a imagem que eu tinha de mim mesmo. E o que eu falo muito para a galera sobre isso, eu acho que isso vale para qualquer desenvolvimento de novas Com habilidades, não certeza. precisa ser falar em público, né. Mas, é a pessoa que às vezes vai conquistar coisas muito maiores do que a gente está conquistando hoje, ela não é a pessoa que está sentada na sua cadeira. Você vai ter que ser uma pessoa diferente, entendeu. E as pessoas às vezes se apegam muito ao: "Ah, eu sou assim, essa é minha essência". Hoje até me dá um rançozinho quando a galera fala: "Ai, minha essência". Falei: "Cara, sua essência é desse tamanhozinho aqui, ó. Sua essência não é isso tudo que você acha que você é. Sim. Sua essência é muito pequena, o resto tudo é influência. Influência de pares, influência do ambiente, o que você praticou e o que você não praticou. Dá pra você ser uma pessoa muito diferente em termos de conjunto de habilidades em um ano". Então para mim eu acho que esse é o principal, é a pessoa não se apegar ao que ela acha que são características imutáveis, Sim. porque não são. E ela praticar muito. O que eu falo para as pessoas é, para ela praticar muito, ela tem que ter uma boa razão para praticar muito. Tipo, passei por uma trilha desafiadora de desenvolver essa habilidade, mas porque eu enxergava um pote de ouro no final do arco-íris, entendeu? Eu falava: "Cara, o resultado vai valer a pena". Se a pessoa vai começar uma atividade nova, ela vai ter os desafios de uma curva de aprendizagem como qualquer atividade nova, e ela perde o foco no prêmio, ela vai desistir. Ela não vai se dar o tempo necessário para ficar boa, entendeu? Então eu falo assim: "Cara, mantém", é uma frase que a gente usa muito no Vence, em alguns treinamentos, é: "Se o prêmio é claro, o preço é pago". Hum, Se o prêmio é claro, o preço é pago. Então você tem que ter o prêmio claro. Se você só começa, mas você não está pensando o que que você quer disso, como que vai ser, se você não pinta um quadro interessante para você, ou você para de olhar para esse quadro, né, sim, fazendo uma metáfora, cara, você vai falar: "Ah, tá bom, assim, estava", você vai começar a se convencer que estava bom do jeito que estava, entendeu? sim. E aí eu acho que você vai estar a uma fração do que você poderia estar, assim. E um item que alguns vendedores que sempre se destacaram, e eu tenho como exemplo, quando eu penso assim, um verdadeiro vendedor, eh, curiosamente ele sempre tinha um plano, e aí você trouxe mais para um aspecto de desenvolvimento, mas muito vendedor tem um plano de: "Poxa, se eu tô no segmento tal, o que eu quero é tal lugar", e não é posição hierárquica, mas eu quero conquistar tal situação. Eh, o que que você hoje, né, olhando a tua realidade, aonde você quer ir? Qual que é o que que você almeja? É algo profissional ou muito mais pelo brilho que você tem em ver tantas pessoas que passaram pelas suas salas e você fala: "Poxa, eu tô plantando algo que é muito maior do que, Delano, é muito esperado ali para uma sociedade de vendas". Legal. Eu tenho meus objetivos pessoais materiais, Tá bom. e eu falo pra galera: "Cara, não tem nada de errado nisso, parece que hoje em dia você não Né? pode querer É comprar". pecado, né, Pô, você ser ambicioso. eu quero viajar o mundo, adoro viajar e é isso mesmo. Então, assim, meus planos pessoais, eu acho que o vendedor tem que ter, eu acho que ele tem que se mover pelos seus desejos pessoais, e ele tem que ver na empresa o aliado para conquistar isso. Sim, Então ele não vai bater 120% da meta pra ver pelos 120% da meta. Eu acho que isso é pouco engajamento. Se essa é a conversa que o gestor está tendo com a equipe comercial, é fraco. Tem que falar assim: "Cara, o que que você quer, tal, o cara quer fazer uma viagem para Paris, pra pedir uhum, a namorada em noivado em Paris. sim, Cara, quanto vai custar?".
Quantos por cento da meta você precisa bater para fazer essa viagem em 6 meses, em 1 ano? Beleza, vai ser às vezes 100%, 120% da meta. Só que agora os 120% da meta não é pela empresa, é pela viagem que ele quer fazer. E aí é outro engajamento, é Oh, muito mais legal. E é essa conversa que o gestor deveria ter com a equipe comercial dele, tá. Então, e às vezes essa é a conversa que eu tenho comigo mesmo, né, tipo, sim. o que que eu quero, o que que eu preciso fazer para conquistar. Do ponto de vista mais inspiracional, hã, e aí pode chamar de propósito e tal, e é um negócio que eu fui descobrindo no caminho, é um pouco o que eu estou fazendo aqui hoje, Sim. que é poder mostrar para as pessoas que às vezes têm as mesmas crenças que eu tinha sobre vendas antes, ou crenças ligadas a isso, questões de desenvolvimento delas próprias, que, cara, não é isso que você acha que é. Dá para ser muito mais interessante, dá para ser muito maior, dá para ser diferente. E tipo assim, influenciar essas pessoas a terem resultados diferentes, assim. E é muito legal quando, às vezes, alguém que passou por treinamento meu, assim, na época das vendas diretas, Hum. e me acha no Instagram e fala: "Cara, hoje eu tô com uma empresa, não sei o quê, e E foi quer graças". compartilhar como foi, né. Pois é, e eu falo: "Cara, ela participou de um treinamento meu de 2 horas", sabe. Ela falou: "Não, mas isso aqui que você falou foi muito importante pra mim". Então, às vezes, a gente que tá, às vezes, falando com grandes públicos, a gente não a gente perde a noção de como é que, às vezes, uma sacada ali, um insight, tipo, gera uma vira uma chave, como virou, várias viraram pra mim. Isso pode mudar o rumo da vida da pessoa, entendeu? Sim. Então, do ponto de vista mais de propósito, é meio isso que eu vejo. E aí eu vejo eu fazendo treinamento no mundo mesmo, de idiomas diferentes, assim, infelizmente falo bem inglês e espanhol, os 2 são Uhum. bem fluentes. Inclusive, estava mandando hoje um vídeo lá para o pessoal do Ventes, porque a gente tá fechando um contrato pra fazer um treinamento em espanhol. Hum. Eu falei: "Bom", aí eles pediram: "Grava um vídeo em espanhol que a gente tá para fechar aqui". Daí eu Oh, falei: que "Nossa, olha bacana. só, Olha lá, vai ser já nosso tô primeiro". ó. Mas a gente já começou a falar com empresas multinacionais que a gente treinou aqui no Brasil, nas unidades do Brasil, e que eles começaram a falar para fazer na Europa, para fazer nos Estados Unidos, perguntou se a gente fazia e tal, daí eu falei: "Não, a gente faz, com certeza e tal". Eu falei: "Caramba, aí vai ser legal, hein, um world tour, assim, Sim. fazendo isso em vários lugares do mundo", eu vejo uma visão que me inspira bastante. E aí pensando num tema que eu observo muito dentro do mundo corporativo, né, as empresas falam muito de cultura, aí entra muito em aspectos ali de traços culturais como foco em resultado, senso de dono, carteirada no vale, um monte de coisas. E observo que tem vindo mais uma tendência da gente começar a falar sobre cliente, a jornada do cliente, a importância, né, de trazer esse time de vendas para contar quem que é esse cliente. Porque às vezes fica um hiato, né, enfim, o board no ar-condicionado, time de vendas ali e o board às vezes tomando decisão de metas que não necessariamente são Uhum. atrelados ao time de vendas. O que que você traria, assim, de insights pensando para assim, quando você quer instaurar uma cultura de vendas, o que que você não pode deixar de olhar? Porque se você efetivamente não levar isso em consideração, você perde muito o que acontece ali na ponta. Quando eu falo de cultura de vendas, eu acho que uma das coisas que a gente, como vende, traz para as empresas é que, se não vender, a empresa não existe. Então, legal, todas as áreas são importantes, mas se não tiver venda, não tem RH, não tem financeiro, não tem marketing. Então, assim, a gente vê assim, a gente enxerga as empresas como 2 áreas, a área que vende e a área que ajuda a vender, Sim. entendeu? Então, Então pra sim, gente se tiver que separar são essas é 2. isso, Pronto. entendeu? Então a gente pensa assim, cara, por isso que a gente gosta de falar, somos todos vendedores e começar a quebrar essas crenças. Você não precisa estar necessariamente falando com o cliente, mas o que você faz vai influenciar como a gente vai falar com o cliente, ou como ele vai nos perceber e tal. Então, eu acho que esse é um bom ponto. E entender que a interação entre áreas, ela influencia a interação que a gente vai ter lá na ponta depois com o cliente. Porque, pô, se a maneira como o financeiro está interagindo com vendas é muito atritada, cara, o vendedor não vai estar não vai estar tão afim, não vai estar tão positivo e solícito para falar com o cliente também, porque ele já está desgastado de antes. Então, eu acho que acaba que sendo uma consequência da interação entre áreas, a interação que a gente vai ter com o cliente. O que a gente começa a ver disso da gente escutar o cliente, né, indo nessa linha da sua pergunta, o que eu falei hoje também para o pessoal às vezes a gente fala: "Ah, foco no cliente". Cara, foco no cliente quer dizer que eu estou olhando pro cliente. Sim. Mas será que eu deveria ter foco no cliente ou foco do cliente?
eu acho que eu teria que o mais importante é eu conseguir enxergar o processo de compra do cliente, todas as interações, pela perspectiva dele. E não ficar olhando para ele, eu tenho que olhar dele para dentro, entendeu? Sim. Porque aí você vai ver: "Cara, isso aqui me incomodaria, isso aqui levaria muito tempo, isso aqui é moroso, isso aqui me traria a oportunidade de comprar mais de você, ou comprar outras coisas de você". Então eu comecei a falar isso, eu falei: "Não é foco no cliente, é foco do cliente", né, a gente tentar fazer esse caminho de experiência do cliente. E aí a gente começou a ver que, falando em experiência do cliente, o que a gente tem visto que está sendo uma tendência, assim, está começando a ser uma tendência, e a gente já eu sou coordenador da equipe de CX também lá dentro do Ventes, né, tenho 2 meninas maravilhosas lá que trabalham comigo, espero que elas vejam esse podcast também, que é a Luciana e a Letícia. Eh, e elas assim, a área foi criada inicialmente como experiência do, né, do cliente, então, fazer os agendamentos para as formações presenciais, receber lá, entender as particularidades de cada cliente, compartilhar material, beleza. Parece algo meio passivo, né, tipo Sim. assim, tô cuidando dele ali. Só que elas são as que mais conversam com o cliente, às vezes elas conversam mais do que o vendedor, porque o vendedor já está falando com outro cliente. E elas às vezes vão ter o vendedor às vezes vendeu uma trilha de treinamentos. Tá. A pessoa às vezes vai 6 vezes lá no Vendas. Só que o vendedor vendeu uma venda. Uhum. Só que elas vão 6 vezes, elas vão falar com elas 20 vezes, entendeu? Então elas têm mais oportunidade de conversar e às vezes elas têm um viés menos comercial, o cliente às vezes baixa um pouco a guarda e conversa mais com elas. "Ah, eu tô pensando melhor mais também sobre isso, o que que você acha, tal". E aí elas foram, aos poucos foram sendo treinadas para entender dos produtos, entender das soluções, entender das necessidades. Então assim, elas viraram uma segunda venda ali. Elas são uma equipe de pós-venda que é venda. Só que o cliente não percebe elas como sendo vendas, mas elas ficam sugerindo. Então ela não vai e manda o link de pagamento, Sim. mas ela faz quase o processo de o segunda venda, né, a gente fala que pós-venda é a pré-venda da próxima venda. E às vezes ela vira para o vendedor e fala assim: "Ó, fulano de tal já falou que essa formação, ela tá com Manda dúvida lá. nisso", já chama ela. E às vezes o próprio vendedor fala assim: "Não, é que eu tô falando com outra pessoa", aí elas brigam com eles, falam assim: "Ela está aqui, você vai agora falar com ela". Tipo assim, tá aqui, Tá entendeu? aqui, Ela é tô a te prioridade. entregando. Exato. Então, às vezes elas entregam muito pronto, assim. E a gente está vendo em várias empresas de nichos diferentes a equipe de CX ou de pós-venda, que seria só acolhimento, ela sendo ter um viés mais comercial, entendeu? Uhum. Igual eu tinha lá atrás, depois eu comecei a ver como suporte técnico. Pô, eu estava conversando sobre o desenvolvimento de compressores com a equipe de desenvolvimento de refrigeradores dos clientes. Só que eu falava: "Cara, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo e tal", eu estava fazendo uma venda, eu só não efetivava a venda, Sim. né. Então eu acho que do ponto de vista de interação com o cliente, as empresas podem começar a olhar essa equipe de CX ou de pós-venda, como quiser chamar, como uma segunda equipe de comercial. Ótimo. Acho que tem muito a ganhar, assim, o cliente e a empresa, né. Sim. E um convite que eu sempre faço, né, quando vem esse tipo de discussão, eu falo: "Quantas vezes você tem ido junto com o time de vendas? Quantas vezes você tem acompanhado a Exato, realidade do seu time de vendas?", né. Às vezes no ar-condicionado você imagina algo, aí você vai lá, você vai ver qual que é a realidade, ver como que é, qual a estratégia que eles atuam, perfeito. porque com certeza alguma coisa vai mudar na hora de você tomar qualquer decisão ali no É board. é o que a gente falou antes, pode usar essa analogia vai o pessoal vai lembrar, fala: "Cara, menos cheiro de ar-condicionado e Isso mais aí. cheiro de rua", entendeu. Vai lá viver o que a galera tá vivendo. É. Vai ter a experiência que o seu cliente tem, porque você já vai perceber o que que te incomodaria. Tem 2 coisas que começam a acontecer com o tempo, né. A gente para de se incomodar com o que incomodava no início. Então, por exemplo, você é dono de um restaurante, eu fui sócio de um restaurante também. Fiz muitas coisas, né. Olha, Aí tá. eu lembro, pra você ver como é que a gente vive as coisas mesmo, né. Uma hora a gente teve um problema no ar-condicionado, fez um furinho no gesso com um furo no teto. Beleza, no começo a gente: "Caramba, não pode ter esse furo no teto, que absurdo e tal". Só que, cara, surgiram outras demandas, a gente foi deixando isso para depois, daqui a pouco a gente se acostumou com o furo no teto. Hum. Não era mais eu nem via mais o furo no teto, essa é a verdade, né. Só que, cara, cada cliente que entrava lá, ou cada novo cliente que entrava lá, ele via o furo no teto. Aí algum dia, eu levei colegas, né, amigos meus, eles falaram e aí eles, né, se sentiam mais à vontade e falaram assim: "Cara, aquele furo no teto ali tá muito feio". Aí eu: "Nossa, o furo no teto, tava 2 meses". Então a analogia que eu faço aqui é assim: "Cara, qual que é o furo no teto que você se acostumou, entendeu? Que você parou de enxergar e que seus clientes estão enxergando todas as vezes". Aí fala: "Não, meu cliente não está reclamando". Mas o pior é esse Uhum. cliente. Ele está sofrendo
ele tá se incomodando com o furo no teto, mas ele não tá reclamando para você. Mas ele tá parando de comprar, ou ele tá falando para outras pessoas e etcétera. Então fica, tipo, tenta olhar de novo para sua operação, pra experiência de compra, e passar a ver os furos no teto que você se acostumou, sabe. E da mesma maneira a gente se acostuma com o que a gente é bom também. A gente para de olhar os defeitos, a gente se acostuma com os defeitos e para de querer corrigir, mas a gente para de promover o que é uma fortaleza nossa. Então, por exemplo, isso vale inclusive para o pessoal aqui do estúdio, tá. Sim. Porque quando eu comecei no Ventes, a gente tem parte das nossas trilhas online e tal. E aí, quando eu fui lá e eu entrei nos estúdios a primeira vez, cara, as câmeras de cinema, 6K, como a gente tem aqui, numa estrutura fantástica, as luzes e tal. Eh, a Enfim, tudo espetacular, né. E aquilo lá eu fiquei impressionado, eu não imaginava aquilo quando eu assistia, né. Uhum. E aí, quando eu fui falar das primeiras trilhas de treinamentos para algumas empresas, eu falava: "Nossa, vocês não têm noção a estrutura que é, a qualidade do áudio, a câmera de cinema e tal". E a galera se empolgava junto, falava: "Nossa, que legal, vamos fazer uma trilha híbrida, um pouco online, um pouco presencial". Beleza. 3 meses depois eu falava assim: "Ó, a gente tem a possibilidade de fazer presencial, a gente também tem a possibilidade de fazer online nos nossos estúdios". E aí você ou seja, não falei da câmera, não falei do áudio, não falei da qualidade, eu só falei: "Ah, online através do estúdio". E aí uma hora, alguém eu acho que elogiou de novo, falou: "Nossa, mas é muito boa a qualidade". Eu falei: "Cara, eu parei de falar isso, entendeu? Sim. Eu parei de promover o que é um diferencial". Então isso é uma coisa que a equipe de vendas e o líder tem que ficar atento, né, porque a equipe de vendas ela vai se acostumar com as fortalezas do produto ou do serviço e ela vai promovendo de uma maneira mais fraca, ela vai descrevendo mais e promovendo menos, entende? Sim. Então, voltar a achar os furos no teto, mas ao mesmo tempo se manter promovendo o que são fortalezas, assim, do que vocês vendem. Eu acho que isso são bons conselhos. E pensando em tendências, a gente está chamar de trend, inteligência artificial, para alguns casos ela vai ocupar alguns cargos, vai assumir. O que que vocês, né, vêm observando, o que é uma alavanca de sucesso para você, efetivamente utilizar a favor de venda e o que inteligência artificial não assume o papel de um bom vendedor lá na Boa. ponta? É sempre uma pergunta que vem. Ah, ótimo. Eh, quando me perguntam de inteligência artificial, eu faço sempre uma ressalva assim: o que eu vou falar, ele vale para hoje. Pode ser que daqui 15 dias já não vale mais, porque, assim, é uma velocidade absurda como as coisas vão evoluindo, tá. Mas em termos conceituais, o que eu vejo quando a gente vai para e a gente tem eu inclusive sou professor de um curso que está dentro da plataforma do Vendas que chama Inteligência Artificial para Vendas. Ah, é? E aí tem ferramentas, enfim, ideias de prompt, etc. Mas o que eu falo lá é que as pessoas imaginam a inteligência artificial como um robô. Fala: "Cara, ela não é um robô, não é para ela ser um robô, é para ela te transformar num ciborgue. Não é para ela substituir o vendedor, ela é para ela transformar o vendedor num super vendedor, um Sim. vendedor mais rápido, um vendedor com mais criatividade, um vendedor com mais potencial, assim. Mas não vai substituir ele, porque você vai precisar de vínculo humano, a não ser que seja uma venda a não ser que o vendedor esteja fazendo já é robótico, é isso que eu falei. Pô, se o que o vendedor está fazendo é robótico, ou seja, ele está tirando pedido, a gente brinca que ele está sofrendo venda, ele não está vendendo, ele está sofrendo venda. Aí é óbvio que ele vai ser substituído por alguma automação, porque ele já não é um humano, entendeu? Sim. O que ele está fazendo não está usando elementos de potencial humano. Aí você vai trocar. Por exemplo, quando você vai para algumas lojas de varejo, o caixa, a pessoa que fica no caixa, ela está sendo substituída por uma máquina de checkout. Você põe a roupa, ela pesa, você paga lá, a galera: "Nossa, mas" eu falei: "Sim, mas é que a pessoa que ficava ali, que valor ela agregava em termos humanos? Nenhum", entendeu? Sim. Agora se ela conversasse com a pessoa, se a partir dali ela pudesse sugerir alguma coisa, tô viajando aqui, né, Uhum. beleza, ela está agregando a partir de capacidades humanas, tá. Então o que vai acontecer é, se o que a pessoa faz é robótico, pelo menos essas funções ou tarefas, ela vai ser substituída. Isso para mim é um fato. O que envolve empatia, comunicação, criação de rapport, não vai ser substituído. Então, onde a gente vê como é que a gente vê utilizar, sendo bem prático aqui, a gente já utiliza, inclusive a gente está lançando uma ferramenta nova dentro da plataforma do Vence para a galera usar. Eu poderia usar inteligências generativas como o ChatGPT, como o Gemini e tal,
para pensar assim: "Ó, eu sou um vendedor tal, minha solução é tal, minha empresa é tal", contexto, né. Vou falar com uma empresa tal ou um cliente com esse perfil. Me ajude a pensar em perguntas de sondagem para entender melhor a necessidade do meu cliente. Ou quais possivelmente são as necessidades de um cliente com esse perfil? Como que eu poderia promover este produto ou esse serviço? Ou que metáforas eu poderia utilizar para ilustrar ou criar urgência em ele contratar esse tipo de serviço? Ou seja, coisas que me demandariam criatividade, que eu ia chegar na resposta provavelmente, mas talvez eu levaria muitas horas. Eu consigo que ele me traga várias ideias, eu falo: isso aqui é bom, isso aqui eu vou juntar com isso aqui", e eu consigo criar mais rápido. Eu consigo então, para isso eu acho que é muito bom, sabe. Me dê ideias de mensagem inicial para um cliente assim, assim, assado. Eu não vou pegar e copiar, Uhum. sabe, mas ele vai me dar talvez um repertório de eu falar: isso aqui me deu uma sacada boa". Eu não vou usar nenhuma daquelas, mas me deu uma Sim, um faísquinha. insight. Isso. Então, a etapa de sondagem é muito boa, pensando em perguntas. A a etapa de apresentação, você pensar em argumentos ou em formas de promover de um jeito diferente, ou de como você vai promover para um perfil mais analítico ou um perfil mais pessoal. Agora uma coisa que a gente tem, isso a gente instalou dentro do está instalando agora dentro do nosso sistema para os nossos vendedores, é análise de reuniões de vendas. Hum, Cara, isso é fantástico, isso vai ficar cada vez mais fantástico, assim. Ou seja, hoje eu já consigo pegar a transcrição de uma reunião de vendas, que às vezes os vendedores, dependendo do ticket, eles fazem por videoconferência. Então tem a gravação e eu tenho toda a transcrição dessa reunião de vendas. Eu consigo subir essa transcrição, isso já todo mundo já pode fazer. Se uhum. você faz uma reunião pelo Google Meet, por exemplo, você tem o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Ela já transcreve a reunião do Sim. Google Meet. Puxo essa transcrição, jogo dentro do próprio Gemini ou no chat GPT e falo: "Ó, essa é a reunião da Fernanda com o cliente assim, assim, assado. Me ajuda a identificar o que que ela fez bem e o que que ela não fez mal, ou que pontos ligados ao funil de venda, ela poderia fazer diferente". Muito Cara, eles bom. já fazem isso, já funciona, entendeu? Sim. Ele já mostra: "Ó, a abertura foi muito boa, gerou autoridade, mas explorou pouco a dor da pessoa, ou gerou pouco urgência na hora do pitch de venda, ou falou muito". Os blocos onde ela está falando estão muito extensos, ela poderia estar ouvindo mais a pessoa. Isso já dá para fazer, sabe. Então eu acho que ferramentas para você ter ideias mais rápidas e utilizar ela para autoaperfeiçoamento. Autoaperfeiçoamento, isso é muito, muito viável já de se fazer. Então, por enquanto, é isso que a gente vê. Aí tem tentativas de ter um SDR, né, para quem não está tão acostumado, SDR é um pré-venda. Às vezes, empresas que têm muito volume, você tem uma Sim. pessoa para fazer a pré-venda, para filtrar, para ver o que, né, vale a pena ir para o closer, né, para o vendedor de fato. Já tem testes, assim, de inteligências artificiais fazendo isso. Uhum. Umas elas hoje, por enquanto, por isso que eu falei, vale para hoje. Elas estão mais se promovendo do que sendo muito eficientes, Sim. tá. A conversão não é Não é tão tão boa. boa. Se a empresa tem um volume absurdo, beleza, ela não vai conseguir ter gente suficiente para fazer, então usa. Sim. Não que seja bom, mas é porque senão ela não vai dar vazão, né. Mas se ela consegue dar vazão, é melhor ela ter vários SDRs humanos, às vezes vai usar como para IA só se a pessoa for demorar muito para atender. Às vezes uma alta demanda ou final de semana, tem clientes nossos já fazendo isso. O que vem de clientes à noite, de madrugada, ou muito fora do horário comercial, uma IA atende. Tá Mas bom. sem horário comercial, um humano atende. Assim, ela usou como um backup. Sim, Eu acho legal, entendeu? sim. Mas eu acho que essa parte de SDR vai evoluir mais, vai ficar melhor e a gente vai conseguir ter mais IAs fazendo um pouquinho dessa parte de qualificação, assim. Muito bom. A gente está chegando no final, eu já teria aqui várias outras perguntas, tá, Já. Delano? Mas eu gosto sempre de fechar, o programa chama Cara e Coragem, né. Queria muito que você passasse uma mensagem para esse vendedor, executivo comercial, enfim, que você entende que seja necessário, assim, para algumas viradas de chave. Você trouxe alguns e vários insights aqui pela sua própria vivência, mas o que você traria aqui como uma mensagem final para eles? Vou meio na linha do que eu falei antes, assim, acho que o insight que eu posso trazer é: quem você é não pode te impedir de ser quem você pode se tornar. Então não se apega demais ao que você é hoje, sabe. Porque senão isso vai te impedir de ter uma evolução e, né, se tornar uma pessoa que às vezes vai conquistar muito mais do que você já tem hoje. Então, acho que é alimentar a ambição de querer mais e melhor, a sentir que você merece mais e melhor, o que não quer dizer que você não precisa ser grato ao que você tem, mas querer mais e entender que é isso, você tem que ser
você provavelmente vai ter que se tornar uma pessoa diferente para conquistar esses sonhos maiores aí. Muito bom. E para as pessoas que querem se conectar com você, quais redes sociais que tem conexão fácil, deixo aqui Legal, o espaço show. aberto. Bom, meu nome é Delano Castro, já não tem muitos, né, então já Sim, fica mais fácil de me achar. No Instagram, no LinkedIn, é só Delano Castro mesmo. Quem quiser também se conectar ao perfil do Vence, do Instagram do Vence é vende.c.oficial. A gente passa tem muitos conteúdos legais, a gente tenta agregar valor nos próprios conteúdos, trazer sempre dicas, a galera manda caixinha de perguntas, então a gente tem essa vontade, a gente tem o próprio YouTube do Ventes, onde a gente tem conteúdos legais lá também. No meu Instagram tem um pouco da minha vida pessoal e muito também dos bastidores do Vence, das viagens que a gente está fazendo, dos bastidores dos estúdios. Então quem quiser conhecer um pouquinho desses 2 mundos, é só nos acompanhar lá, principalmente Instagram e LinkedIn, né, no meu caso. muito bom. Te agradeço. Eu que Adorei agradeço. esse bate-papo. Adorei aprender. Fiz aqui uma cara de que estava super sabendo as coisas. Tem muita coisa que eu não sabia. Então, obrigada por compartilhar. Obrigada por, mais do que compartilhar, de ter aceito aqui esse convite, reforçando o agradecimento para a Anshan por ter feito essa ponte. E para você que esteve conosco até agora, muito obrigada. Deixa seu comentário, deixe sua pergunta, quem sabe eu posso convidar Exato. Delano de novo, né? Não sei, me ajudem nessa parte. E vão lá, sigam a página dele e tenho certeza que, assim como esse episódio, vários outros do passado, compartilhem não só com amigos, não só com familiares. Tem muito recado aqui para você compartilhar, talvez com um gestor de vendas, talvez com alguém que esteja aí nessa transição de carreira. Então, não só para amigos, tem inimigos também que precisam de alguns recados que foram ditos aqui nesse episódio. O meu muito obrigada e até mais. Valeu, pessoal, abraço.